o que nos faz oscilar entre a bondade e a crueldade. Por quê? Mesmo quando queremos fazer o bem, acabamos nos sabotando. Essas são perguntas que Dostoiévski transformou no cerne de sua literatura. Para ele, o ser humano não era uma entidade simples, mas um campo de batalha entre forças opostas. Seus personagens são dominados por contradições internas, e essa é a essência do realismo psicológico que ele desenvolveu em suas obras. Diferente da visão idealizada do homem proposta por escritores românticos, ou da visão racionalista da filosofia iluminista, Dostoiévski via a alma humana como um terreno caótico, onde impulsos contraditórios coexistem. Raskolnikov, o protagonista de Crime e Castigo, exemplifica esse conflito. Ele deseja ser um grande homem, alguém que pode ultrapassar barreiras morais em nome de um bem maior. Para provar isso, ele assassina uma velha agiota, convencido de que sua morte traria benefícios à sociedade. Mas, ao contrário do que esperava, sua mente se torna uma prisão, corroída pela culpa. Dostoiévski nos mostra que não podemos simplesmente separar o homem entre bons e maus. Mesmo os personagens mais virtuosos carregam sombras dentro de si. O príncipe Mishkin, de O Idiota, tenta viver de forma pura e altruísta, mas é constantemente ridicularizado e usado por aqueles ao seu redor. Sua bondade absoluta não o protege, torna-o vulnerável. Já em Os Irmãos Karamazov, a oposição entre os irmãos reflete esse embate interior. Ivan Karamazov é um intelectual cético, enquanto Alyosha é um devoto religioso. Entre eles está Dmitri, o irmão que oscila entre a fé e a decadência. Nenhum deles é completamente bom ou mau. Todos estão presos em uma luta interna que reflete a batalha universal do ser humano. Agora, pensemos no mundo de hoje. Ainda somos governados por essa mesma dualidade. Vivemos em uma era de progresso tecnológico e avanços sociais, mas também enfrentamos crises emocionais e morais profundas. A internet nos conectou como nunca antes, mas aumentou a alienação. Pregamos o amor e a tolerância, mas nos tornamos mais intolerantes. Queremos liberdade, mas buscamos líderes para nos dizerem o que fazer. Dostoiévski já enxergava essa contradição. Para ele, o verdadeiro inimigo do homem não está fora, mas dentro de si mesmo. E o primeiro passo para a verdadeira liberdade é reconhecer essa batalha interna, algo que poucos estão dispostos a fazer. Agora, pergunto a você: será que conseguimos encarar nossas próprias contradições? Ou continuaremos fugindo delas? Desde os tempos antigos, a humanidade busca a liberdade. Lutamos contra impérios, reis, dogmas e tradições opressivas. Mas Dostoiévski percebeu algo perturbador. E se a liberdade não for o paraíso que imaginamos? E se há, no fundo, os seres humanos preferirem ser guiados do que decidir por si mesmos? Essa é a tese central da parábola do Grande Inquisidor, um dos trechos mais impactantes de Os Irmãos Karamazov. Nela, Jesus retorna à Terra durante a Inquisição Espanhola. Mas, ao invés de ser recebido com adoração, é preso por um cardeal, que lhe diz algo surpreendente. Você deu aos homens a liberdade, mas eles não sabem o que fazer com ela. Preferem seguir líderes, acreditar em dogmas e evitar a responsabilidade de escolher por si mesmos. Nós assumimos esse fardo por eles, e por isso, eles nos amam, enquanto você, que lhes ofereceu a verdade, será rejeitado. Dostoiévski nos força a encarar um paradoxo. Queremos liberdade, mas também queremos segurança. E, muitas vezes, estamos dispostos a sacrificar nossa liberdade para ter conforto e proteção. Se olharmos para o mundo moderno, perceberemos que o dilema continua o mesmo. Temos mais opções do que nunca. Podemos escolher nosso estilo de vida, nossa profissão, nossos relacionamentos e até nossa identidade. Mas essa multiplicidade de escolhas não nos libertou.
nos deixou mais ansiosos, mais inseguros, mais sobrecarregados. A tecnologia nos deu voz. Mas será que realmente somos livres? Redes sociais moldam nossas opiniões. Algoritmos escolhem o que consumimos. E a cultura do cancelamento estabelece novas formas de controle. Achamos que estamos no comando, mas será que não somos apenas peças de um jogo maior? Dostoiévski enxergou isso com uma clareza assustadora. Ele sabia que muitos preferem a ilusão de liberdade à verdadeira autonomia, porque a verdadeira liberdade exige algo difícil: responsabilidade. No fim, a grande pergunta permanece: será que realmente queremos ser livres? Ou apenas queremos alguém que nos diga o que fazer, desde que nos prometa segurança? Porque estamos cada vez mais perdidos, mesmo vivendo em um mundo com mais conhecimento e tecnologia do que nunca. A resposta pode estar no que Dostoiévski temia há mais de um século: a ascensão do niilismo. Quando se perde a crença em uma verdade absoluta, seja ela religiosa, filosófica ou moral, o que sobra? Essa pergunta atormentou Dostoiévski e se tornou o centro de algumas de suas obras mais profundas. Ele via o niilismo não apenas como uma teoria abstrata, mas como uma força destrutiva capaz de corroer indivíduos e sociedades inteiras. Sem Deus, sem valores sólidos e sem um propósito claro, tudo se torna permitido. Essa ideia é representada magistralmente na figura de Ivan Karamazov, em Os Irmãos Karamazov. Ivan é um intelectual brilhante, mas que rejeita qualquer noção de Deus ou moralidade absoluta. Ele argumenta que, sem uma ordem divina para reger o certo e o errado, o ser humano está livre para fazer o que quiser. No entanto, essa mesma liberdade que ele defende se transforma em um peso insuportável. Ivan percebe que, ao remover Deus da equação, ele também remove o sentido da vida. Ele se afoga em contradições e desespero, levando-o à loucura. A frase, "se Deus não existe, tudo é permitido", não é uma celebração da liberdade, mas um grito de angústia. O niilismo não afeta apenas indivíduos. Ele pode contaminar sociedades inteiras. Dostoiévski viu isso acontecer na Rússia do século XIX, onde jovens intelectuais rejeitavam as tradições e acreditavam que poderiam criar um mundo novo a partir do nada. Ele transformou essa visão em um pesadelo literário no romance Os Demônios, onde um grupo de revolucionários decide destruir todas as crenças existentes para construir uma nova ordem. O problema? Eles não têm nada sólido para substituir o que foi destruído. O resultado é o caos, a violência e a destruição sem sentido. Hoje, o niilismo está mais presente do que nunca. A modernidade trouxe avanços tecnológicos e científicos, mas também um vazio espiritual. A religião perdeu espaço, e as ideologias políticas e culturais que tentam substituí-la nem sempre conseguem oferecer um verdadeiro sentido de vida. As pessoas buscam significado no consumo, no entretenimento, nas redes sociais, na busca incessante por prazeres momentâneos. A superficialidade das relações humanas, a crise de identidade e a crescente ansiedade coletiva são reflexos dessa falta de uma base moral ou filosófica que dê sustentação à existência. A ascensão do relativismo moral também é uma consequência direta do niilismo. Se tudo é subjetivo e não há valores absolutos, então qualquer ato pode ser justificado. Dostoiévski previu isso de forma assustadora em Crime e Castigo, onde Raskolnikov acredita que pode matar uma velha agiota e sair impune, pois se vê como um homem extraordinário acima da moral comum. Mas a culpa o destrói. O que Dostoiévski nos mostra aqui é que, mesmo que a sociedade diga que tudo é permitido, a consciência humana pode ser um tribunal implacável. O grande problema do niilismo é que ele cria um paradoxo insuportável. Ao rejeitar qualquer verdade absoluta, ele nos deixa sem direção, sem sentido, sem algo pelo qual lutar. O resultado pode ser a apatia,
a depressão, ou a busca desesperada por novos ídolos para preencher esse vácuo. Hoje, vemos isso claramente em como muitas pessoas se agarram a ideologias radicais, gurus de autoajuda ou movimentos extremos que prometem um propósito, mas muitas vezes levam a novas formas de alienação e desilusão. Dostoiévski não propõe uma solução fácil para o niilismo, mas ele sugere que a resposta pode estar na aceitação do sofrimento como parte essencial da vida, no amor genuíno pelo outro e na busca por um significado que vá além do ego. Seus personagens mais redimidos são aqueles que, mesmo enfrentando o desespero, escolhem não se render ao vazio. Em Os Irmãos Karamazov, Alyosha representa essa possibilidade. Ele vê o sofrimento do mundo, mas ainda acredita na bondade, na compaixão e em um sentido maior. O que podemos aprender com Dostoiévski é que a falta de sentido pode nos destruir, mas também pode nos desafiar a encontrar algo mais profundo. O niilismo não precisa ser um beco sem saída, mas um ponto de partida para uma nova forma de viver. No entanto, para isso, é preciso encarar o vazio de frente e decidir o que realmente vale a pena. Estamos preparados para isso? Ou continuaremos fugindo, anestesiando a dor com distrações e ilusões momentâneas? O sofrimento é algo a ser evitado a todo custo, ou pode ter um propósito maior? Na sociedade moderna, aprendemos que o sofrimento deve ser eliminado, anestesiado ou ignorado. Criamos um mundo onde o prazer é maximizado e a dor é minimizada. No entanto, Dostoiévski nos alerta para uma verdade incômoda. E se o sofrimento for a única maneira de alcançar um verdadeiro entendimento da vida? E se a dor for um mestre cruel, mas necessário? Dostoiévski conheceu o sofrimento de perto. Ele foi condenado à morte e teve sua execução cancelada no último momento. Passou anos em um campo de trabalhos forçados na Sibéria, onde conviveu com assassinos e ladrões. Teve crises epilépticas violentas, perdeu pessoas que amava e viveu grande parte da vida atormentado por dívidas e fracassos. Mas em vez de se entregar ao desespero, ele transformou a dor em sabedoria. Sua literatura reflete essa visão. Seus personagens não aprendem por meio do sucesso, mas da queda, da humilhação, da culpa e do arrependimento. Em Crime e Castigo, Raskolnikov tenta justificar um assassinato racionalmente, mas a dor psicológica que ele sofre o força a reconhecer sua própria humanidade. Ele aprende, pela via mais difícil, que a consciência não pode ser silenciada. Em Os Irmãos Karamazov, cada irmão enfrenta o sofrimento de maneira diferente. Ivan tenta combatê-lo com razão, mas é consumido por suas próprias ideias. Dmitri tenta fugir dele através do prazer e da impulsividade, mas isso o leva à ruína. Apenas Alyosha, o irmão que aceita a dor e a transforma em compaixão, encontra um caminho para a redenção. Dostoiévski nos ensina que o sofrimento pode ser uma ferramenta de transformação. Quando ignoramos ou evitamos a dor, perdemos a oportunidade de crescer. Em O Idiota, o príncipe Mishkin representa a bondade pura, mas sua vida é marcada por sofrimentos intensos. Ele não se torna amargo ou vingativo, mas também não é recompensado. Sua jornada nos faz questionar se o mundo está preparado para a verdadeira bondade, ou se a vida sempre punirá aqueles que escolhem o caminho da compaixão e da inocência. A sociedade moderna se esforça para eliminar qualquer forma de dor. Se estamos ansiosos, tomamos remédios. Se estamos tristes, procuramos distrações. Se sentimos que algo está errado, mergulhamos no consumo, nas redes sociais, no excesso de estímulos. Mas será que essa fuga constante nos faz realmente felizes? Ou apenas nos mantém em um estado de dormência emocional? Dostoiévski sugere que é no sofrimento que encontramos a verdade sobre nós mesmos. É quando tudo desmorona que vemos quem realmente somos. O sofrimento pode destruir, mas também pode purificar, pode nos tornar mais conscientes da vida
do outro e da nossa própria alma. O que acontece quando negamos o sofrimento? Será que estamos nos tornando mais fracos emocionalmente? Será que nossa aversão à dor nos impede de experimentar a profundidade da existência? Estamos nos tornando incapazes de enfrentar desafios porque aprendemos que qualquer desconforto deve ser evitado? Dostoiévski não diz que devemos buscar o sofrimento, mas que devemos encontrar um significado nele quando ele inevitavelmente chegar. Se olharmos para os momentos mais difíceis da nossa vida, quantos deles nos transformaram para melhor? Quantas vezes saímos mais fortes, mais conscientes, mais humanos? O sofrimento não é um erro da vida. Ele pode ser o que dá sentido a ela. Mas a pergunta que fica é: estamos dispostos a encarar a dor como uma professora? Ou continuaremos fugindo dela a qualquer custo? A religião é apenas uma construção humana ou uma necessidade fundamental da alma? Em um mundo cada vez mais secularizado, onde a ciência e o progresso parecem ter substituído a fé, a questão que Dostoiévski levantava continua atual. O que acontece quando uma sociedade abandona Deus? Podemos viver sem uma base espiritual? Ou isso nos condena ao vazio e ao desespero? Dostoiévski não via a religião como um conjunto de dogmas rígidos, mas como um alicerce essencial para a condição humana. Em suas obras, ele não apenas explorou a fé, mas também o impacto devastador de sua ausência. Ele compreendia a religião não como um refúgio para os fracos, mas como uma estrutura que impedia a degradação moral e psicológica do homem. Para ele, a religião não era uma questão de obediência cega, mas de sobrevivência da alma. Em Os Irmãos Karamazov, esse dilema é encarnado nos três irmãos. Ivan representa o ateísmo racionalista, defendendo que a razão deve substituir a fé. Seu pensamento o leva ao desespero, pois, sem um Deus, não há base para a moralidade. Dmitri vive de forma impulsiva, entregando-se aos prazeres e sofrendo as consequências. Já Alyosha representa a fé pura e compassiva, um contraponto ao cinismo e à frieza do mundo. Dostoiévski não impõe respostas, mas nos obriga a confrontar as consequências de cada escolha. A famosa parábola do Grande Inquisidor, presente no livro, é um dos textos mais impactantes da literatura mundial. Nela, Jesus retorna à Terra e é preso pela Igreja, que o acusa de ter dado aos homens uma liberdade que eles não desejam. O Inquisidor diz que os seres humanos não querem responsabilidade, mas conforto e segurança. Assim, a Igreja teria assumido o papel de controlar e guiar as massas, dando-lhes ilusão em vez de verdade. Esse dilema se reflete claramente no mundo moderno. As pessoas rejeitam a religião, mas muitas vezes a substituem por ideologias, líderes políticos ou estilos de vida que prometem sentido e propósito. Se olharmos para o século XXI, podemos ver que, conforme a religião perde espaço, algo precisa preenchê-lo. O consumismo, as redes sociais, o culto à autoimagem, a obsessão por status, tudo isso pode ser interpretado como tentativas de encontrar significado. Dostoiévski previu que, sem Deus, os homens procurariam outras formas de salvação, mas muitas dessas formas poderiam ser vazias ou até destrutivas. Isso não significa que Dostoiévski defendia uma fé cega ou um retorno ao passado sem questionamentos. Ele não era um apologista ingênuo da religião. Seus personagens vivem dúvidas profundas, confrontam a fé com a razão, enfrentam crises espirituais. Mas ele entendia que o ser humano, ao rejeitar Deus, não se torna livre, ele se torna órfão. Sem uma moral transcendente, tudo se torna justificável. Sem um propósito maior, a vida perde seu significado. O mundo atual parece uma confirmação da visão de Dostoiévski. O aumento da ansiedade, da depressão e do sentimento de vazio existencial reflete uma sociedade que perdeu suas âncoras espirituais. As pessoas buscam sentido em movimentos ideológicos, em gurus de autoajuda,
em narrativas que prometem felicidade instantânea, mas poucas conseguem encontrar algo que realmente sustente suas vidas de maneira profunda. Se Deus não existe, tudo é permitido. Essa ideia não é um chamado ao ateísmo, mas um aviso sobre as consequências da perda de uma estrutura moral. Quando eliminamos Deus, precisamos criar algo em seu lugar. Mas o que estamos colocando no altar da nossa existência? Estamos substituindo a busca pelo sagrado por algo realmente significativo ou apenas por distrações que evitam o confronto com as grandes questões da vida? A pergunta que Dostoiévski nos deixa é: será que conseguimos viver sem fé? Ou será que, ao negar Deus, estamos apenas trocando um tipo de ilusão por outro? A sociedade é construída sobre verdades ou ilusões. Será que o que acreditamos sobre nós mesmos, sobre os outros e sobre o mundo, não passa de uma grande encenação coletiva? Dostoiévski sempre teve um olhar crítico sobre a hipocrisia humana. Ele via como as pessoas criam máscaras para se encaixar em padrões sociais, como escondem seus desejos mais profundos e como a sociedade, em vez de buscar a verdade, muitas vezes prefere manter as aparências. Em Crime e Castigo, Raskolnikov se convence de que pode cometer um assassinato sem remorso, pois acredita que sua inteligência e ideologia o colocam acima da moral comum. Mas, conforme a culpa o corrói, ele percebe que sua própria consciência o condena, independentemente do que a sociedade pensa. Isso reflete uma questão universal. Podemos mentir para os outros, mas conseguimos mentir para nós mesmos. Em O Idiota, Dostoiévski cria um personagem que representa a pureza absoluta, o príncipe Mitkin. Mas, em vez de ser admirado, ele é ridicularizado, manipulado e visto como um tolo. Isso revela algo incômodo. A sociedade não valoriza a verdade, mas sim a conveniência. As pessoas não querem lidar com a honestidade brutal. Preferem manter o jogo das aparências. Se olharmos para o mundo moderno, veremos que essa questão se tornou ainda mais relevante. Redes sociais transformaram a maneira como nos apresentamos ao mundo. Criamos versões idealizadas de nós mesmos. Filtramos nossas imperfeições. Escondemos nossas fraquezas. Projetamos felicidade, sucesso, beleza. Mas será que realmente somos essas pessoas que mostramos online? Ou será que estamos apenas construindo uma máscara social para evitar o desconforto da vulnerabilidade? A hipocrisia também se manifesta em discursos políticos, na cultura corporativa, nas ideologias que promovem certas virtudes, enquanto escondem interesses egoístas. Muitas vezes, quem mais prega justiça e moralidade está, na verdade, mascarando seus próprios defeitos. Dostoiévski viu isso com clareza e transformou essa crítica em personagens que mostram a falsidade da sociedade. Outro aspecto importante é como a sociedade lida com aqueles que desafiam suas ilusões. Em Os Demônios, jovens revolucionários acreditam estar lutando por um futuro melhor. Mas, no fundo, são apenas instrumentos de caos e destruição. Suas crenças, que deveriam libertar, acabam apenas substituindo uma forma de opressão por outra. Isso nos leva a um dilema contemporâneo. Estamos realmente em busca da verdade ou apenas queremos narrativas que reforcem o que já acreditamos? Dostoiévski nos força a perguntar: o quanto da nossa vida é baseado em verdades e o quanto é sustentado por mentiras convenientes? Estamos realmente vivendo como somos ou apenas interpretando papéis? Será que conseguimos abandonar as máscaras ou já nos tornamos dependentes delas? A pergunta que permanece é: estamos prontos para encarar a verdade sobre nós mesmos? Dostoiévski não escrevia apenas histórias. Ele criava espelhos onde os leitores se viam refletidos, muitas vezes de forma perturbadora. Seus romances não oferecem conforto, não nos dizem que tudo ficará bem. Pelo contrário, eles nos confrontam com a parte mais sombria da existência. Seus personagens não são heróis ou vilões, mas pessoas dilaceradas por conflitos internos.
Raskolnikov quer ser um grande homem, mas descobre que sua consciência é inescapável. Ivan Karamazov tenta construir um mundo sem Deus, mas se afunda na loucura. O príncipe Mitkin busca espalhar a bondade, mas é destruído pela dureza do mundo. O que todos esses personagens têm em comum é que são forçados a encarar verdades que prefeririam ignorar. A verdade pode ser um fardo insuportável. O que acontece quando descobrimos que tudo em que acreditávamos era uma mentira? Como reagimos ao perceber que nossos desejos mais profundos são contraditórios e que muitas das certezas que nos sustentavam não passam de ilusões? Dostoiévski nos mostra que a revelação da verdade pode levar tanto à redenção quanto à destruição. O mundo moderno nos encoraja a evitar o desconforto da verdade. Criamos bolhas onde ouvimos apenas o que confirma nossas crenças. Fugimos de discussões difíceis, nos cercamos de distrações, anestesiamos qualquer sinal de angústia com entretenimento ou consumo. Mas essa fuga tem um preço: a superficialidade. Dostoiévski nos faz perguntar: será que estamos realmente vivendo ou apenas existindo? Será que somos livres ou apenas seguimos o fluxo, sem questionar? Estamos preparados para encarar a verdade sobre nós mesmos e sobre o mundo? Ou preferimos permanecer na ignorância confortável? A decisão é nossa. Mas ele nos avisa: cedo ou tarde, a verdade sempre encontra um jeito de se revelar. E se apenas algumas pessoas conseguissem enxergar além da ilusão? E se a maioria estivesse aprisionada em uma realidade fabricada, sem perceber? Dostoiévski explorou essa ideia de forma magistral, criando personagens que tentam despertar os outros para a verdade, mas são rejeitados, ridicularizados ou até mesmo destruídos por isso. A questão que ele nos coloca é profunda. O que acontece quando alguém percebe a falsidade do mundo e tenta alertar aqueles que ainda estão presos nela? O príncipe Mitkin, de O Idiota, é um exemplo disso. Ele é um homem puro, sem malícia, incapaz de jogar o jogo da falsidade social. Sua bondade extrema deveria ser um ideal a ser seguido. Mas, e ao contrário disso, ele é visto como um ingênuo, um idiota, alguém que não compreende as regras do mundo. A verdade que ele carrega não é bem recebida. As pessoas ao seu redor não querem ouvir sobre compaixão e honestidade, porque isso as obriga a encarar suas próprias hipocrisias. Em Os Irmãos Karamazov, Alyosha também é um personagem que enxerga além das ilusões. Ele representa a fé, a compaixão e a busca por um sentido maior. Mas, em um mundo cínico, onde as pessoas estão obcecadas por poder, prazer e controle, suas palavras parecem fracas. Ele não convence ninguém facilmente, porque a maioria prefere continuar vivendo como sempre viveu. Dostoiévski nos mostra que a verdade, quando dita em um mundo que prefere a mentira, transforma aqueles que a dizem em párias. Quem enxerga demais, quem questiona demais, quem tenta libertar os outros de suas ilusões, muitas vezes paga um preço alto. Se olharmos para o mundo de hoje, vemos esse padrão se repetir. Vivemos cercados por distrações, por narrativas manipuladas, por um sistema que nos mantém ocupados demais para refletir sobre o que realmente importa. Aqueles que tentam desafiar essa estrutura, que apontam suas falhas, que chamam atenção para verdades desconfortáveis, frequentemente são ignorados, ridicularizados ou até silenciados. O despertar, para Dostoiévski, é um fardo. Quem vê a verdade precisa decidir: tentar alertar os outros, correndo o risco de ser rejeitado, ou permanecer em silêncio e viver com o peso desse conhecimento. Não é uma escolha fácil, e talvez seja por isso que a maioria das pessoas prefira simplesmente não enxergar. A pergunta final é: será que estamos preparados para ver o que realmente está diante de nós? Ou escolhemos, consciente ou inconscientemente, permanecer na escuridão?